pessoal, boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês hoje. Tantos rostinhos conhecidos, né? Nós somos o grupo de pais, todos nós. E não estamos com o time completo ainda, faltam algumas pessoas, né? Daqui a pouquinho chegam aí. Nós somos, na verdade, para quem ainda não conhece, um grupo da evangelização espírita aqui da casa. Né? Então, assim como eu vejo rostos aqui de pais que têm seus filhos na evangelização ali em cima agora, evangelização infantil, grupo de jovens de segunda-feira, nós também fazemos parte da evangelização como grupo. E todas as quintas-feiras, enquanto vocês estão aqui na palestra, nós estamos reunidos lá atrás, vivenciando um pouquinho da evangelização, vivenciando um pouquinho da doutrina espírita, conversando um monte, muito sobre a maternidade e a paternidade, que é um desafio nos dias de hoje, né? Então a gente troca muito. E é um grupo que faz com que a gente vá desenvolvendo o nosso contato, né? Nosso processo evolutivo com a gente mesmo, com os outros e com Deus, né? Então, a gente vivencia a evangelização como os grupos, como os filhos de vocês contam em casa. Com muita música, com muita arte, com muitas vivências, com muitas trocas. Um lugar seguro, né? Muitas partilhas. E a gente vai construindo junto o nosso ano. A nossa palestra de hoje, Família, é sobre o amor. Nada mais é do que uma síntese, uma construção, um retrato do que a gente viveu no grupo hoje. Esse ano, né? Na verdade, não hoje, né? O ano todo. E a gente conversou muito nesse período sobre a nossa família de origem, de onde a gente veio, as nossas raízes e também a forma como a gente está construindo as nossas casas, né? O nosso lar. O que a gente está mantendo, o que a gente está ressignificando. E também um pouquinho dessa família mais estendida, que são as amizades, aqueles que a gente escolhe para caminhar com a gente, né? E, tá chegando aí o nosso grupo, né? O Renato, ele já vem. Impossível chegar escondido, né? A gente passa todo mundo ver, né? Isso aí. Então, e aí também um pouquinho dessa relação que a gente tem com o grupo, que está sendo pra gente essa família mais estendida nesse momento, né? Então, pra gente foi bem especial, né, fazer esse processo de trazer, de sintetizar tudo que a gente vivenciou durante o ano para trazer para vocês hoje. Então, foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor, um pouco de lágrimas de emoção também, né? Podemos dizer assim, né? Muitas lágrimas de emoção. Né? A gente trouxe, então, sintetizando o que a gente vivenciou nesse ano. A gente espera que vocês possam também curtir um pouquinho, né? E que faça sentido para vocês também essa reflexão, né, da família. O que a gente tem significado para a gente hoje. Nasci no Rio de Janeiro, mas aos 7 anos de idade minha mãe precisou fugir do meu pai para Belo Horizonte, porque ele queria que eu usasse drogas. Fiquei feliz com essa fuga, pois ele batia nela quase todos os dias. Somos uma família de 5 filhos, eu o mais velho, e os demais tinham 6, 4, 2, e o mais novo tinha apenas 3 meses. Chegando em Belo Horizonte, fomos direto para o endereço dos meus avós maternos. Porém, descobrimos que eles não moravam mais lá. Mas minha mãe sabia que minha avó ia toda semana postar uma carta para ela. Chegando então no correio, sentamos na escadaria do lado de fora, próximos à porta de entrada. Permanecemos ali por 3 dias, até que minha avó aparecesse para postar a carta. Estávamos todos muito cansados e fracos, tamanha era a fome. Quando minha avó chegou, minha mãe, que estava sem forças por estar sem comer e ainda amamentando 2 crianças, esticou o braço para chamá-la. E então minha avó respondeu: "Não tenho esmola", sem reconhecer a própria filha e os netos. Também, como ela poderia imaginar sua filha ali naquela situação? Enfim, fomos para a casa dos meus avós. Pensamos então que agora seria diferente, vida nova, sem todo aquele sofrimento vivido até ali. Os dias na casa dos meus avós foram poucos, porque a convivência ali também não era tarefa fácil. Uma vez que minha mãe casou, muito nova, para fugir da hostilidade do pai, mas acabou conhecendo um marido muito pior. Fomos então buscar o nosso espaço. Enquanto minha mãe trabalhava em 2 empregos para conseguir o básico, eu, por ser o mais velho, cuidava dos meus irmãos, mantendo toda a organização da casa. Nesse período, a situação era difícil.
Lembro de ter passado fome dos 7 até os 13 anos de idade. Muitas vezes o prato do dia era farinha com açúcar apenas, pois a sustagem que a minha mãe ganhava no posto de saúde só durava 15 dias. Afinal, eram muitas boquinhas para alimentar e o que ela recebia de salário apenas dava para pagar o básico e não sobrava praticamente nada para alimentação. Apesar disso, éramos uma família muito unida e feliz, eu, meus irmãos e minha mãe. Até que um dia, aos meus 13 anos, minha mãe foi assediada pelo diretor do hospital que ela trabalhava. Ele tentou ficar com ela à força, mas minha mãe, não disposta a ceder, acabou por agredi-lo para se defender. O hospital era psiquiátrico e ela acabou sendo internada por longo tempo. Um dia me levaram para visitá-la, mas ela não me reconheceu devido aos muitos choques que havia tomado durante o que eles chamavam de tratamento. Quanto a nós, os filhos, fomos parar em colégios internos. Eu fiquei em Belo Horizonte, em um bom colégio. Minhas 3 irmãs ficaram juntas em um colégio no interior. E o meu irmão caçula, com 7 anos, não teve a mesma sorte e acabou indo para Febem. Enfim, aos meus 15 anos de idade, apareceu um anjo, um amigo, médico psiquiatra, que ajudou minha mãe a sair daquele lugar. A partir daí, minha mãe voltou a trabalhar e conseguiu reunir todos os filhos novamente. Foi quando a vida começou a melhorar. Minha mãe só ficou satisfeita depois que todos os filhos se formaram, cada um com sua profissão, se casaram e cada um deu a ela 2 netos. Aos 64 anos, ela realizou seus sonhos se formando em filosofia. Que lição eu tiro disso tudo? Posso dizer para vocês com toda sinceridade, tenho muito orgulho da minha mãe, pela coragem e determinação, e só posso dizer que minha história me preparou para quem eu sou hoje. Essa é a história de um de nós, mas poderia ser também a de vocês. A família não é um acaso da vida, mas a parte de um projeto divino para a nossa evolução. Como nós, esclarece Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Viemos ao mundo num lar específico, com pais, irmãos e parentes, que não foram escolhidos ao acaso. Na verdade, somos espíritos que já convivemos em outras experiências e que agora reencontramos para continuar aprendendo juntos. Emmanuel nos recorda, geralmente não se reúne a nós, companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas para restaurarmos o tecido da fraternidade. Ou seja, é muito mais comum nós recebermos como nossos familiares, não aqueles que já alcançaram as esferas superiores de entendimento e elevação moral, mas sim aqueles que em algum momento nos fizeram sofrer ou aqueles aos quais nós fizemos mal. Entretanto, quando tudo que vivemos em família, tudo que vivemos em família, o amor, o afeto, os desafetos, também os desentendimentos e igualmente as dores mais profundas, são importantes para que nós consigamos resgatar dívidas antigas e promover a reconciliação de almas. A família que abraçamos nessa encarnação é onde recebemos não apenas o carinho e o cuidado, mas também lições muito valiosas, que muitas vezes vêm acompanhadas de grandes desafios. E essas experiências nos moldam e nos preparam para todos os nossos desafios, os desafios que nós enfrentamos em nossas vidas, e também auxiliam na nossa jornada evolutiva. Você veio clarear o nosso acender, uma luz da alegria, encontrar e perceber, aprender e ensinar tudo que eu ainda não sei sobre o amor. Eu não pensei que fosse assim, quase não cabia em mim. Esse amor tão grande e puro, vou viver pleno
novo eu juro, tão bom de encontrar. Essa história de outro mundo é sobre o amor. É sobre eu e você, a mãe de sua mãe e nossos ancestrais. É sobre eu e você, meu irmão e meu pai, o pai de sua mãe e nossos ancestrais. É sobre o amor, é sobre o amor, é sobre o amor. Ah, você veio clarear, o teu sol acender, uma luz pra me guiar, me encontrar e perceber, aprender e ensinar tudo que eu ainda não sei sobre amor. Eu não pensei que fosse assim, quase não caí. Esse amor tão grande como vou viver pleno, eu juro, tão bom de reencontrar. Essa história de outro mundo é sobre o amor. É sobre eu e você, minha mãe, sua mãe, a mãe de sua mãe e nossos ancestrais. É sobre eu e você, meu irmão e meu pai, o pai de sua mãe e nossos ancestrais. É sobre o amor, 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 é sobre o amor. Fui adotado com apenas 3 dias de vida, recebido por um casal maravilhoso, que me encheu de amor, cuidado e dedicação. Cresci em um lar de classe média alta, cercado de estudo, cultura e valores que me prepararam para a vida. Minha mãe adotiva, já perto da aposentadoria como professora, era também formada em sociologia. Extremamente culta, ela me educou para enxergar o mundo com um olhar crítico e humano. Foi com ela que aprendi a importância do conhecimento e da sensibilidade. Meu pai adotivo, representante comercial, viajava muito. E, embora tivesse suas lutas contra o alcoolismo, me ensinou o valor do trabalho e da responsabilidade. Sua vida me mostrou tanto os exemplos positivos quanto aquilo que eu deveria buscar superar. Assim, minha infância foi feliz, marcada por amor e normalidade. A adolescência trouxe crises naturais, como para qualquer jovem. Mas, aos 16 anos, vivi uma experiência que mudou meus rumos. Fui selecionada para um intercâmbio nos Estados Unidos. O que era para ser um ano transformou-se em 5. Estudei, cresci e ampliei minha visão de mundo. Ao voltar ao Brasil, iniciei minha vida profissional dando aulas de inglês e, em seguida, pelos caminhos que Deus traça, entrei no mercado financeiro, onde construí uma carreira sólida. Aos 36 anos, casei-me. Aos 38, tornei-me pai pela primeira vez. E 3 anos depois, recebi o presente da minha caçula. Ser pai me transformou. Foi justamente o nascimento dela que despertou em mim um vazio silencioso, o desejo de compreender minhas origens. Até então, a adoção nunca havia sido um tema falado em casa. Eu sabia pelas diferenças de idade que não era filho biológico, mas isso nunca me incomodou. No entanto, com minha filha nos braços, senti a necessidade de conhecer minha história, principalmente a parte ligada à saúde, às raízes e à herança espiritual. Busquei informações com familiares, mas encontrei apenas silêncio e histórias desencontradas. Foi então que, orientado por um grupo de apoio, fiz um exame de DNA. Não tinha grandes expectativas, mas em um mês recebi um resultado surpreendente. Uma lista de parentes biológicos. Em apenas 3 meses, consegui chegar à minha família de origem. E a vida me trouxe uma revelação dura e, ao mesmo tempo, libertadora.
Descobri que minha mãe biológica tinha apenas 20 anos quando engravidou. Ela queria ficar comigo, mas foi impedida pela própria família, conservadora e influente. O mais doloroso foi saber que meu pai biológico, o grande amor da vida dela, havia sido brutalmente assassinado 2 meses antes do meu nascimento. Foi uma morte violenta, envolta em vingança e silêncio. Daquelas histórias que marcam não só uma família, mas gerações inteiras. Ao investigar, percebi que provavelmente havia interesses da própria família materna nesse crime, um segredo pesado, carregado de medo até hoje. Minha mãe biológica, privada do grande amor e do primeiro filho, seguiu uma vida de dor. Casou-se depois com um homem que a maltratava, sofreu violência, traições e partiu cedo, aos 45 anos. Mesmo sem tê-la conhecido, senti que ela carregou comigo um amor silencioso, que sobreviveu ao tempo e às circunstâncias. E no meio de tantas revelações, algo me marcou profundamente. Percebi que carrego muito do meu pai biológico em mim. Traços físicos, jeito, até mesmo aspectos da personalidade, que nunca poderia ter herdado pela convivência. É como se a espiritualidade tivesse me dado um lembrete constante de que ele vive em mim. Hoje, ao olhar para essa história, poderia me sentir revoltado, abandonado ou injustiçado. Mas o Espiritismo me ensina que nada é por acaso. Cada prova que atravessamos tem um propósito maior. A adoção para mim não foi um acidente. Foi um instrumento da espiritualidade para que eu tivesse a base necessária para cumprir minha missão. Perdas, violências e segredos marcaram minha origem. Mas, em contrapartida, recebi amor, educação e a chance de transformar dor em aprendizado. Entendi que a herança verdadeira não é material, mas espiritual. Compartilho essa história não para despertar pena, mas para lembrar a cada um de nós que somos espíritos imortais, que o amor não morre, mesmo quando interrompido pela violência, que a vida nunca nos coloca à prova sem razão, e que mesmo as dores mais profundas podem ser sementes de luz para o nosso caminho. Essa é a minha história e eu a recebo com gratidão, certa de que Deus conduz cada passo e que nenhum de nós está sozinho em sua jornada. Essa é a história de um de nós, mas poderia ser também a sua. Agora a gente vai mostrar para vocês a nossa arte, gente. Uau, né? A gente também desenha. A família que estamos construindo. Se a família de origem nos trouxe as sementes, a família que criamos é o campo onde decidimos como vamos plantá-las. E nessa atividade a gente expressou a casa onde a gente está construindo a nossa família hoje, os nossos desejos, né? Cada um fez a sua casa hoje, onde está criando os seus filhos, né? E veio a pergunta, a reflexão do nosso grupo. Que lar estou oferecendo aos meus filhos? Que exemplos, valores e afetos estou deixando como herança? O que recebi da minha família de origem que estou conseguindo ressignificar? Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, nos lembra. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Isso significa que precisamos transformar os nós que recebemos, mágoas, vícios de comportamento, distanciamentos, em laços de amor e respeito. E quando encontramos desafios como filhos em conflito ou pais difíceis, Emmanuel nos aconselha. Ama-os, quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhe as decisões, na certeza que Deus também cuidará deles.
nesses véus, tanto céu junto a mim. Me perdi nesse breu, do meu eu fugi. Onde andei, eu não sei, foi distante sim. Você mesmo assim me abre os seus braços. Acordei, me encontrei num instante em mim. Vida sem fim, nossos eternos laços. Entre nós, tudo em nós, desatando os nós. Essas dores e os rancores vão ficar para trás. Onde andei, eu não sei, será perto em ti. Eu vou estar em todos os seus passos. Acordei, me encontrei num instante em mim. Vida sem fim, nossos eternos laços. Entre nós, tudo em nós, desatando os nós. Essas dores e os rancores vão ficar para trás. Onde andei, eu não sei, será perto em ti. Eu vou estar em todos os seus passos. Acordei, me encontrei num instante em mim. Vida sem fim, nossos eternos laços. Sou a primeira filha de 2 irmãos. Uma gravidez inesperada, mas comemorada e curtida. Nasci com mãe e pai presentes, amorosos, pessoas de bem. Cresci em uma família com muitos tios, tias, primos e primas. Tenho 40 primos de primeiro grau. Minha infância foi respeitada, fui cuidada e muito amada. Minha família sempre foi aventureira. Tivemos muitos animais, amigos, acampamentos, pescarias e a melhor parte, férias na casa da avó materna. Com 12 anos, entrei para a evangelização espírita e com certeza foi o reencontro com uma grande parte da minha família espiritual. Muitos grupos, trabalhos voluntários e construções que contribuem para os caminhos que decidi seguir nessa encarnação. Minha avó materna, já falei dela? Ela foi morar com a gente quando eu ainda era adolescente. Dividimos quarto e, por um tempo, até a mesma cama. Ela cuidou de mim e eu também cuidei dela. Ela já se foi dessa vez, mas está presente em cada pedacinho da minha vida. Minha filha, a mais nova, traz seus traços, seu jeitinho, seu olhar e vem me lembrar todos os dias desses laços que amorosamente nos envolvem. Essa história é de um de nós, mas poderia ser também a sua.
os laços de amor que construímos com as amizades. A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira família é a família espiritual, formada pelos espíritos afins que se reencontram através das existências. Nem todos os laços que nos sustentam na vida são de sangue. Muitas vezes encontramos nos amigos o bálsamo nos dias de dor, a palavra de incentivo, o abraço silencioso. São eles que confirmam que o amor de Deus se manifesta também fora das paredes do nosso lar biológico. Jesus nos ensinou a ampliar o conceito de família. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 48, 50. Ele nos mostra que a família verdadeira é aquela construída no amor e na afinidade espiritual. A família, seja que recebemos, a que criamos ou a que escolhemos pelos laços de amizade, é sempre sobre o amor. E como nos lembra Joana de Ângeles, considera aqueles que te cercam como sendo tua oportunidade de desdobrar o amor, mesmo que não estejam capacitados para recebê-lo. Que possamos em qualquer circunstância fazer da família um templo de paciência, perdão e afeto, lembrando que aqui estamos apenas de passagem, mas que os laços de amor que construímos seguirão conosco para sempre. E a gente vai finalizar com a música que a gente criou no grupo, que fala sobre o significado disso nas nossas vidas. Que possamos... Ai, meu Deus, que são os laços afetuosos que desenvolvemos e que esperamos que vocês possam sentir um pouquinho também do que a gente está construindo no grupo. Então, essa canção ela foi composta no ano passado. Boa parte desse grupo fazia parte do grupo. Temos aqui também a Gabi e o Chateau, também são autores da letra da música. Todo dia é um novo dia, todo dia é dia de crescer. Esse é um lugar de acolher, de compartilhar, ouvir, sentir, de se entregar e de se permitir. Um círculo de amor pra agradecer. Confia no processo e deixa a luz divina conduzir pra caminhos que vamos seguir. De corações entrelaçados nessa teia de amor que cura, estar com o outro é construir. Todo dia é um novo dia, todo dia é dia de um novo ser. Esse é um lugar para se perceber, de compartilhar, ouvir, sentir, de se entregar e de se permitir. Um círculo de amor para agradecer. Conexão e a verdade, nossa gratidão e a amizade, faz botar a fé pro amor florescer. A potência desse encontro nos liberta e renova por dentro, sempre com amor para transcender. Todo dia é um novo dia, todo dia é dia de um novo ser.
Esse é um lugar para se perceber, de compartilhar, ouvir, sentir, de se entregar e de se permitir. Um círculo de amor para agradecer a conexão e a verdade, nossa gratidão e a amizade fez brotar a fé pro amor florescer. A potência desse encontro nos liberta e renova por dentro, sempre com amor a transcender. Oh, círculo de amor. Oh, círculo de amor. Vamos ver todos cantando com a gente lá. Oh, círculo de amor. Antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer a todos vocês que aqui estiveram e prepararam esse trabalho fantástico. Efetivamente, um momento de muita emoção, sentimento muito profundo de reconhecimento das nossas origens, né? Quem não tem essa história na família? Quem não tem aquele pouquinho de sentimento, de esperança, de busca e continuidade? Isso que é importante, né? E aqui, depois de nós termos ouvido tudo isso, vale lembrar, né, que não é aquilo que nós passamos ou que nós recebemos, é o que nós fazemos com o que nós passamos e recebemos. É isso que nós temos que ter atenção e cuidado, porque tudo só depende de nós. A construção é só nossa. É nós que temos que estar atentos e construir a nossa vida. Por isso, a nossa imensa gratidão para vocês. Vocês foram realmente brilhantes. Muito obrigado. Agora, nós vamos procurar nos colocar numa posição bem confortável. Vamos relaxar o nosso corpo físico, respirar profundamente, colocar os pés bem levantados no chão, para que o nosso corpo físico relaxe e podemos elevar os nossos pensamentos, buscar a conexão mais firme com os nossos mentores amigos, aqueles que nos acompanham todos os momentos da nossa vida. Todos os nossos instantes eles estão presentes, nos instruindo, nos elevando e nos acompanhando. Aos mentores dessa casa, que tão bondosamente nos acolhem toda semana, todos os dias, cada momento que aqui estão. Mas principalmente agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, que veio e se colocou como o nosso guia, preparou esse ambiente tão maravilhoso que é o nosso mundo, um momento maravilhoso da nossa possibilidade de existência e aprendizado. A Ele, nossa enorme gratidão, e ao Pai pela vida que nos deu, que nos permite estarmos aqui caminhando. Assim, todos nós, elevando os nossos pensamentos, agradecemos por todos os momentos da caminhada e principalmente por esse momento que aqui vivemos. E agora, colocamos então os velhos para fazermos
o trabalho do passe, para aproveitar da melhor maneira possível as vibrações elevadas desse ambiente.
chegamos ao término do nosso trabalho, com o coração pleno de bênçãos, de alegria por esse encontro, por termos recebido lá dos laboratórios de Deus essas boas energias que a espiritualidade amiga nos trouxe. Busquemos levar isso para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, para todos aqueles que encontrarmos a partir desse momento. E assim possamos melhorar o mundo em que vivemos, fazendo com que sejamos os indutores da transformação. Agradecido, Senhor, nós encerramos esta noite. Vamos em paz.